Querido Pai, agradecemos mais uma vez por essa noite de estudo, por esse novo curso que se inicia, onde iremos ter muitos conhecimentos à luz do Espiritismo. Muitos deles serão revistos, outros serão aprendidos. Então, que possamos ter novos conhecimentos nessa jornada que se inicia e que possamos trazer todo esse conhecimento para nossas vidas. Esteja sempre conosco, que assim seja. Boa noite a todos, para quem eu não vi. Bom, gente, como já foi falado, hoje nós vamos iniciar, um novo curso, que é o Espiritismo Explica. E nesse curso a gente vai estar falando sobre vários temas, muitos temas interessantes, pelo olhar da visão espírita, tá? Mas claro, gente, que sempre será respeitado o olhar individual que cada um terá sobre cada tema que aqui for abordado. E nós, como somos bons cristãos, não é assim? A gente tem obrigação de respeitar, não é assim? Esse olhar, que as pessoas terão mesmo, às vezes sendo um pouquinho contra o que o Espiritismo traz, tá certo? Bom, gente, nesse nosso primeiro tema, ele fala de algo que está presente em nossa vida, que é Deus, o Espírito e a matéria, que formam a Trindade Universal, segundo o Espiritismo. Mas também, vamos dizer assim, existiram e existem em outras religiões e em outras culturas outros tipos de trindades, diferentes dessa que o Espiritismo traz para a gente. Mas, gente, cada um abraçou no seu exercício de fé e de entendimento aquilo que foi trazido em cada religião e em cada cultura. Então, nós temos que respeitar isso, como nós também gostamos de ser respeitados. Bom, então vamos começar a falar exatamente do nosso tema de hoje. O Espiritismo, ele nos traz como forma de compreendermos a criação esses três pilares: Deus, o Espírito e a matéria. Mas não é através dessa trindade que nós vamos desvendar os mistérios do Criador e as suas criações. Mas é para a gente entender um pouquinho como fazemos parte desse contexto. Nós não podemos falar de nós, criaturas, antes de falar do Criador, que nós, cristãos, espíritas, nomenclaturamos Deus, porque existem tantas outras religiões e culturas que creem em algo divino, superior, mas que não o classificam não como Deus, mas com qualquer outro nome, mas cada um dentro do seu cada um, Então, hoje, gente, dentro da compreensão que nós conseguimos ter, nós conseguimos enxergar Deus como o Criador do universo. Um ser de uma inteligência inigualável, que o capacitou com essa inteligência toda, criar tudo e fazer tudo, vamos dizer assim, girar, se manter
numa harmonia, isso graças às suas leis divinas. Então, para que tudo isso acontecesse, Deus trabalhou, vamos dizer assim, fez um manual, não é? Que são as suas leis divinas, que está inserida em nós, adormecidas, que vão sendo, não é, despertas no nosso decorrer evolutivo e compreendidos. Mas imaginem para dar conta de todo um universo se não houvessem essas leis para poder tudo ser trabalhado numa harmonia como é feito. Então, essa é mais uma, né, que a gente conhece, é mais uma bondade divina em nossas vidas, que são essas leis. Também nós podemos ver Deus como sendo único, eterno, imaterial, bom e principalmente justo. Por que, gente, eu coloco assim, principalmente justo? Porque ele oportuniza toda a sua criação a evoluir de forma igualitária. Então, sem essa justiça, talvez não tivéssemos isso, mas dentro de toda a perfeição, do qual tudo foi criado, não seria diferente essa postura de Deus nessa sua justiça divina frente a toda a sua criação. Certo? Bom, gente, mas uma coisa é certa: a existência de Deus, ela é comprovada se observarmos a sua criação. Então, é só olharmos tudo que ele criou, que tudo tem um fundamento da onde pode ter surgido tudo isso. Então, ali, na sua criação, nós comprovamos a existência desse Deus criador do universo. Fala, Emerson. Aproveitando aí o gancho que você deu no início dessa palestra, né, muita gente tem formas diferentes de tratar Deus, né? Muitos imaginam que Deus seja uma pessoa, né? A gente já teve essa visão de que Deus é um velhinho de barbas brancas em algum lugar do céu. Outros tratam como uma força, outros tratam como luz, né? E eu costumo dizer que até mesmo aquele que não acredita em Deus, inconscientemente ele acredita, porque quem não acredita em Deus, às vezes acredita numa força que rege o universo, né? Não acredita propriamente no caos. Então, a gente dá o nome de Deus a tudo aquilo que a gente não consegue explicar e que rege todas as nossas leis, né? Conforme você colocou. Porque apesar, né, vamos dizer assim, da gente crer em tudo isso, que Deus é tudo isso que eu falei, existe ainda, né, muita incógnita a respeito disso tudo, né? Da sua criação, de como, né, que a sua existência, a sua criação, mas à medida que a gente for evoluindo, nós vamos, né, abrindo o nosso intelecto, nós vamos abrindo a nossa moralidade, a própria ciência, né, vai trazendo coisas novas para a gente, e muitos desses mistérios vão sendo desvendados. Mas existem pessoas, né, que, como você mesmo colocou, descrentes, né, que não dão o nome, mas acreditam, mas tem algumas que não acreditam. E o que a gente pode fazer, né? Eu acho que o tempo de Deus vai estar na vida de cada um no momento certo.
eu fico pensando assim, será que num momento aflitivo da vida da pessoa, quem que ela recorre? Né? É um negócio assim, né? Recorre a quem? Mas, assim, sem julgamentos, as pessoas elas têm o direito de acreditarem naquilo que elas têm como verdade na vida delas, não é assim? Nós acreditamos neste Deus que nos conforta, mesmo não alcançando a sua magnitude, mas a gente já sabe que a gente pode senti-lo em tudo e em todos. Mas é uma questão de tempo na vida de cada um, não é assim? Mas esses mistérios, né, eles vão ser desvendados com isso, quando a gente crescer um pouco mais. Mas, em algumas coisas, Deus já permitiu que a gente soubesse. E soubesse através dos espíritos que nos trazem informações. E quem são esses espíritos que nos trazem informações? É mais, vamos dizer assim, um tripé dessa trindade, não é assim? Esses espíritos, eles são o princípio inteligente da criação. São espíritos eternos, como Deus. Eles estão presentes em todo o universo e eles foram criados puros e ignorantes. Porém, gente, o que a gente sabe, né? Além disso que nos é trazido, porque isso são tudo informações que os próprios espíritos autorizados por Deus, nesse momento, né, em que, nesse momento não, um pouco mais atrás, né, mas foi no momento em que estávamos prontos para receber essas informações. Então, já tínhamos galgado um pouquinho mais de evolução, e isso foi trazido com essa informação pelos próprios espíritos até nós, para que nós pudéssemos já vislumbrar um pouco como é esse lado espiritual, não é assim? E a gente sabe também um pouquinho mais que o espírito ele possui uma energia sutil, né? Mas nessa energia sutil está contido ali o fluido cósmico universal, que é esse elemento primeiro, primitivo, cada um dá uma nomenclatura, não é assim? Que está contido em toda a criação. Então, através desse fluido universal, ele possibilita a criação de Deus se manter viva, vamos dizer assim. Então, tudo que Deus criou contém esse fluido cósmico universal. Então, os espíritos, eles contêm este fluido, não é assim? E, assim como ele, também o nosso terceiro tripé, que é a matéria, também o contém. Mas o espírito ele foi criado como aquela chama, não é assim? Divina. Então, a gente idealiza, não é assim? Tem gente que pensa que é uma chamazinha, mas, enfim, é uma energia que, dentro da sua criação, Deus precisava, como, vamos dizer assim, até como uma proposta divina, esses próprios espíritos, eles precisariam viver no mundo material para poderem evoluir. Não adiantaria nada criar essa energia, né? Esse princípio inteligente e deixar ele solto no universo
sem capacitá-lo ao seu crescimento. Então, esses espíritos, eles precisavam de viver num mundo, num desses tantos mundos que Deus criou para evoluir. E como o mundo dos espíritos possui uma, vamos dizer assim, uma densidade que é diferente da do mundo material, Deus criou a matéria perecível, que ia acolher esses espíritos eternos para poderem auxiliar na sua evolução. Então, criando esta matéria perecível, esse espírito que foi criado, ele se ligaria a essa matéria e essa matéria estaria proporcionando a sua evolução. Fala, Léo. Vamos lá, temos uma pergunta aqui, apesar que você jantou para a matéria, mas ela chegou sobre a questão do fluido. O fluido cósmico universal que você falou, ele age igualmente em todos os seres, toda a criação tem o fluido cósmico universal? Ele é o elemento primeiro, primitivo, não é assim? Então, todos possuem este fluido. E inclusive, a próxima palestra vai ser sobre isso, não é assim, né, Giane? A próxima palestra ela vai ser mais aprofundada, não é assim, desses fluidos cósmico universal. Mas toda a matéria, ela possui esse fluido, porque, vamos dizer assim, para a receita divina, esse seria o ingrediente principal na montagem de qualquer receita que Deus fosse fazer. Podemos dizer assim, Giane, que é especialista em fluido? Né? Então, ele está presente, sim. Até onde a gente tem a informação, e aí, gente, nós também somos assim limitados dentro das nossas informações. Então, dentro das informações que temos, esse fluido está presente em tudo e em todos. Tá bom? Fala, Léo. Vamos lá, perguntas. Agora essa é sobre Deus, a primeira. Se Deus é tudo e está em tudo, por que existem tantas diferenças sobre Deus? Isso eu acho que é uma questão de como se olha, né, a vida, como se tem... E cada um, estamos todos aqui nesse planeta, mas cada um tem um nível evolutivo diferente. Então, dentro desse nível evolutivo, e por termos a liberdade, né, de exercer o nosso livre-arbítrio, a gente observa, faz as escolhas, as nossas análises, mas os níveis evolutivos é que nos fazem ter ideias diferentes. Mas, à medida que eu acho que a gente vai se abrindo, e aí entra a fé, entra a crença em nós mesmos, e aquilo buscando, né, entender quem somos nós, fazendo parte dessa criação, nós vamos conseguindo, talvez, abrir um pouco esse leque. Então, como até a Anderson colocou, há muitas dúvidas, né? A questão de nomenclaturas e de crenças, sempre vão existir dúvidas quanto a isso. Mas a gente vai caminhando e o nosso exemplo, as nossas explicações, o desejo de querer aprender vai fazendo com que a gente se direcione a um entendimento maior futuramente. Fala, Léo. Vamos lá. A pergunta é o seguinte:
Quando é que a energia, ou seja, o espírito, se torna individualizada? É após sua total evolução se mantém individualizado ou volta a pertencer a um todo? Ou seja, quando chegar lá no final da evolução, né, quando chegar lá no topo, aí a gente se une, se funde ao todo novamente. Acho que essa é o sentido da pergunta. Bom, nós já estamos, né? O processo de individualização do espírito é aquilo que a gente, né, às vezes já conversa, a gente passa pelos 3 reinos, não é assim? Depois passamos por uma fase que ainda não é muito dita até nós, e aí nós, na nossa primeira encarnação, nós começamos a adquirir a nossa individualidade hominal, né? Como lá no tempo da barbárie. Mas, à medida que formos evoluindo, e isso, gente, vai ser muito e muito tempo, né? Que ainda vamos ter a seguir, cada vez mais que o espírito evolui, ele vai ficando sempre mais sutil. Eu não vou dizer, eu não acho, eu não posso afirmar, não é? Eu não acho que o espírito ele perde a sua individualidade. Ele não perde, né? Porque, afinal de contas, olha o trabalho que nós temos, não é assim? De conseguir tudo isso dessa evolução. Então, a nossa individualidade nós não vamos perder. Simplesmente nós estaremos na pureza que, quando fomos criados puros e ignorantes, talvez voltemos a essa pureza e estaremos num grau de sermos, né, de estarmos como colaboradores de Deus frente à sua obra. Mas isso aí é um caminho, mas eu acho que perder a individualidade nós não perderemos nesse nosso caminhar. Tá bem? Anderson, fala depois o Léo. Acho que esse tipo de pergunta que foi feita aí, né, é porque muitas vezes é dito, né, que o nosso objetivo como espírito é chegar ao Pai ou voltar ao Pai, né? Então, acho que dá aquela ideia de que a gente vai chegar um tempo que a gente deixa de existir ou ouvir energia, não sei. Eu também, conforme você explicou, eu acho que a gente não mantém nossa individualidade o tempo inteiro, a gente nunca vai perder aquilo que nós somos. Obviamente que, à medida que a gente for evoluindo, for ficando mais energia e menos matéria, menos denso, né, nós vamos ter outras responsabilidades e vamos continuar ocupando o nosso lugar no universo com aquilo que a gente pode fazer. Isso com certeza, né? Mas a individualidade a gente não perde. Eu acho que isso faz parte da evolução que Deus propôs para todos nós. Porque se fomos criados ali, precisamos de uma matéria, não é? De um mundo material, de uma matéria para evoluirmos, foi exatamente para ganharmos a nossa individualidade e crescermos espiritualmente. Então, aí é um longo caminho que vamos fazer, e o que vamos fazer só aguardando quando a gente estiver lá, para a gente poder saber, né? Porque agora nós não temos capacidade para, talvez, absorver informações tão divinas do tamanho que nós temos hoje, né? Fala, Léo, você tinha levantado a mãozinha. Espera aí que eu me perdi aqui nos botões. O espírito e a matéria integram o plano da criação. Na criação, o Criador não poderia reparar as deficiências que causam tanto sofrimento e dor? Reparar as deficiências? Deixa eu ver se eu entendi. É quando estamos na matéria, são essas deficiências, no caso que doenças que a gente traz, seria isso, talvez, a pergunta? Agora eu fiquei meio na dúvida.
Não, não só doença, mas eu entendo assim, que tristeza, culpa, tudo aquilo que desalinha a gente, né? Mas isso aí faz parte exatamente de todo o processo de aprendizado nosso e de crescimento. Porque quando o espírito ele se une à matéria, na verdade, qual é a intenção? É ele vencer. E é claro, gente, à medida que for surgindo a etapa por etapa, né? Assim, hoje a gente já compreende que quem é o causador de todos os males que julgamos ser males na nossa vida? Somos nós, pelas nossas escolhas que vamos fazer no nosso caminhar. Então, Deus nos deu exatamente nessa nossa individualidade, ele nos deu o nosso livre-arbítrio para poder fazermos as nossas escolhas. E dentro dessas escolhas que a gente faz, a gente vai trazer para nós dores, sofrimentos, alegrias e etc. Então, isso tudo faz parte do nosso caminhar. Eu aí já acho que a gente não tem nem que meter Deus no meio, porque ele deu para a gente exatamente as ferramentas para que a gente, nesse nosso processo evolutivo, crescêssemos. Está tudo nas nossas mãos. Mas é claro que espíritos puros e ignorantes. O que é o ignorantes? É não ter conhecimento. O ignorante é isso, não ter o conhecimento. E o que a matéria vai proporcionar a nós? O conhecimento. E esse conhecimento, ele não vai ser só de coisas boas. Pelas nossas escolhas, vão ser coisas não tão boas também. Então, isso aí, exatamente em cima dessas leis divinas que Deus fez para exatamente tudo seguir em harmonia, são em cima dessas leis que o nosso processo evolutivo vai ser regido. E aí, de acordo com as nossas escolhas, a gente pode evoluir mais rápido ou não. Mas eu acho que ainda, no nosso patamar, a dor ainda se faz necessária para que possamos evoluir ainda. Mais alguma? Complementando isso daí, né? Não poderíamos viver com nossa capacidade de escolha melhorada? Esse livre-arbítrio, às vezes, não ajuda muito. Isso aí, à medida que formos evoluindo, é que vamos ganhando o entendimento, não é assim? Das nossas escolhas. Porque se a gente escolhe mal, o que vai acontecer? A dor virá. E aí, se a gente ficar esperto, a gente vai começar a agir de forma diferenciada. Então, não tem como. Isso aí é um processo que todos nós vamos estar vivenciando. Tá bom? Mais alguma? Isso aí podia dar umas dicas aí para a gente ficar mais esperto no uso desse livre-arbítrio, né? Boa pergunta. Gente, o livre-arbítrio é uma bênção, é a ferramenta para a gente crescer, não é assim? Mas cada um, dentro da sua, vamos dizer, dentro da sua própria proposta reencarnatória, ele tem todas as chances de ser um vitorioso. Mas ele precisa acreditar nele, ele precisa valorizar menos a matéria física, não é assim? Compreendendo um pouco mais o seu lado espiritual. Então, são tantas as coisas que o nosso livre-arbítrio, às vezes, empaca, né? E faz com que a gente sente, mas também ele nos estimula a fazer muitas coisas boas. Então, isso aí não tem jeito, cada um é um. Não é assim? Mais alguma, Léo? Temos mais duas perguntas. Vamos lá.
Existe muita discussão entre aqueles que discordam sobre a existência de um Criador e como ocorreu a criação. Qual a real importância de conhecermos a nossa origem? Isso aí é uma coisa, assim, bem complexa, né? Porque se somos seres individuais e pensamos de formas diferentes, nós vamos ser sempre tendenciosos a abraçar aquilo que a gente acredita. E alguns acreditam, né, em um único Deus, outros acreditam em vários deuses, né, ou várias energias. Mas eu acho que nos focar nessa coisa de que fomos criados, é importante a gente ter esse, vamos dizer assim, essa curiosidade. Mas eu acho que o que vale muito mais é como estamos vivendo. Como estamos vivendo frente ao que nós acreditamos. Não importa se é a um Deus ou vários deuses. Então, como agimos frente a nós mesmos e frente ao outro, isso que é o mais importante. É isso que nos capacita a estarmos mais próximos de Deus. Porque se Deus está em todos, nós estamos agindo de bem contra ele, de bem com o próximo, né? Com Deus, ou não tão bem contra Deus quando agimos contra o próximo. Então, vale mais a gente focar nisso. Não importa ao quê, mas sim o que a gente faz. O que o meu Deus gostaria que eu fizesse? O que os meus deuses gostariam que eu fizesse? Mas se esses deuses, né, levam a uma coisa sublime, uma coisa espiritual, aí sim a gente tem que respeitar a escolha que cada um vai fazer. Fala, Anderson. O ser humano também, ele sente a necessidade de sentir-se protegido, né? Por situações que muitas vezes a gente não compreende e muitas vezes a gente não tem explicação, né, para aquilo que chega em nossas vidas. Então, comumente a gente costuma falar, só Deus explica isso, só seu Deus explica aquilo, né? Porque se a gente não tiver uma ideia de um ser superior que tem leis, que tem propósitos para a nossa vida, eu acho que, né, aí sim a gente perde a esperança, né? Então, eu acho que o ser humano ele sente a necessidade de ter um protetor, um pai criador, ou qualquer outro nome que ele queira chamar. Que ele se ligue, exatamente, concordo com você, para que ele se sinta protegido, né? Isso faz parte desse nosso processo, porque é bom, né? Às vezes a gente protege, às vezes a gente é protegido, mas existem situações em que, mesmo não tendo a coisa palpável, né? Mesmo não conhecendo Deus na sua profundidade, é bom a gente saber que existe alguém que está ali, né, nos velando, nos auxiliando naquilo que a gente precisa. Então, assim, eu acho que é aquela coisa, como você mesmo falou, não importa, é uma energia, é um nome, mas que a gente se sinta seguro frente àquilo que a gente acredita. Isso é importante. Fala, Léo. Só vou dar uma piruada nesse assunto aí, mas complementando, eu acho também o seguinte, que além desse senso, né, de proteção, a gente também tem um senso de pertencimento, né? A gente, né, acho que inconscientemente a gente quer pertencer a alguma coisa. Então, ninguém acha que veio do nada, a gente pertence a alguma coisa. Eu acho que também faz parte da gente buscar essa origem em função da gente saber que a gente pertence a um coletivo, né? Aí, o DNA divino, pertencemos a Deus. Mas vamos às perguntas. A próxima pergunta é: existem espíritos que não necessitam viver na matéria para evoluir?
Seria possível se ele desenvolver apenas como observador de outros espíritos encarnados? Eu acho que não. Por quê? Como eu falei lá atrás, a justiça divina nos iguala a todos. Se essa justiça divina nos iguala a todos, por que que uns iriam só aprender sem a matéria e outros só na matéria? Então, eu acho que todos aqueles espíritos que foram criados, e aí, gente, a gente precisa entender que existem mundos diferentes, não é assim? E esses mundos, eles vão abrigar aqueles espíritos que foram criados para aquele mundo, com aquele propósito. Então, a gente não pode, a gente não sabe, na verdade. Por exemplo, aqui a gente entende um pouco como foi o nosso processo, né? Mas outros orbes a gente tem, né, uma comprovação como é que foi. A gente tem uma ideia, não é, de como né, como é que aconteceu, mas eu acho que isso do espírito não passar pelo mundo material, qualquer que seja, eu acho que isso não ocorre. Exatamente pela essa igualdade que o Pai dá a todos nós. Fala, Léo. Todos os espíritos conquistaram sua individualidade, passando pelos 3 reinos aqui neste planeta? Muitos vieram para cá de outros orbes, não é assim? Então, talvez não tenham passado aqui por este processo. Alguns podem ter passado, sim, por este processo. Eu não poderia afirmar que todos os orbes seriam esse processo como a gente conhece, vivenciando, não é assim, esses 3 reinos. Eu não sei se em outros orbes, né, foi a mesma maneira. Porque, como eu disse, cada um vai ter a sua proposta. Porque o nosso sistema é o sistema solar. Existem tantos outros sistemas, né, no mundo que a gente não sabe. Por que que... E eu acho que Deus também não ia ser tão repetitivo, né? Porque eu acho que ele gosta de inventar moda. Então, cria. Então, para ser diferente, por que que aqui tem que ser igual lá e lá e lá? Então, eu acho que cada sistema, vou colocar assim, né? Cada sistema, o nosso solar, não sei se todos os planetas foram dessa maneira, mas o que a gente tem de informação é que a Terra, né, vivenciou este processo. Tá bom? Complementa essa pergunta, né? Por que, após essa individualização, nós esquecemos deste processo ou desconectamos deste conhecimento? Na verdade, a gente não esquece esse processo. Esse processo está em nós, não é? O instinto do animal, a sensibilidade do vegetal, não é? Ali, como eles brincam, né? A paciência do mineral, da pedra. Então, tudo isso está em nós. Tudo que nós conquistamos em nossas fases evolutivas não se é perdido. Fica ali, em algum ponto do nosso ser, aquilo registrado e que vai ser utilizado até determinado ponto da nossa evolução para que a gente possa utilizar. Porque se a gente vivenciou, a gente vai ter que utilizar isso em algum momento. Então, exatamente nesse momento de individualização, a gente não perde isso. Isso está, vamos dizer assim, tudo já no nosso inconsciente que vai sendo utilizado no nosso processo evolutivo.
Fala, meu apoio. Como está tendo muitas perguntas falando sobre essa questão do processo que a gente vivencia aqui na Terra, né? E, sobretudo, se o espírito precisa passar por isso, a gente tem que lembrar que teve um espírito que passou por aqui, que foi muito importante para a gente, né? Embora com outro propósito, que era um propósito de nos ensinar, mas ele sentiu na pele também o que é estar encarnado, né? E até certo ponto, por ele ter passado por essa experiência, ele também desenvolveu empatia por aquilo que nós passamos. Esse espírito, todos sabem, foi Jesus, né? Então, ele mesmo se colocou à disposição para passar aqui, para nos trazer aprendizados, para ver ou sentir aquilo tudo que nós sentimos, né? Também foi uma experiência para o próprio Jesus e, de certa forma, chancelar a necessidade da gente passar por isso também, né? Então, está tudo perfeito, está tudo certo, não vejo como questionar. Se o próprio Jesus passou por aqui e disse que está tudo bem, quem somos nós para discordar, né? Bom, aí Jesus, eu acho que ele já tinha, pelo seu grau de luz, né, de evolução, ele já tinha vivenciado tudo isso que a gente vivenciou em outro orbe, né, em outro planeta, não sei aonde, né, ele vivenciou tudo que nós vivenciamos, né, e ele, em amor, né, e vamos dizer assim, em união com Deus, para que nós crescêssemos nessa mais uma etapa evolutiva nossa, ele veio até nós, né, dizer que se ele passou, nós também poderíamos passar. Se ele evoluiu, nós também poderíamos evoluir. Mas só que ele precisava passar por aquilo para dizer para as pessoas, não é? Que todos nós iríamos passar e que esse é um processo. E se esse é um processo, ele veio dar o exemplo dele, que ele passou e ele evoluiu, né? Então, como disse você, está tudo perfeito, né? Léo. Vamos lá. Quando e como a matéria auxilia o espírito a vencer as suas provas? Repete aí, por favor. Quando e como a matéria auxilia o espírito a vencer as suas provas? Deixa eu pegar um pouquinho assim para dar uma explicaçãozinha. Quando Deus propõe que o espírito se una, né, à matéria, essa matéria perecível, era exatamente para que ele pudesse evoluir, né? E aquele espírito, ele tinha o princípio inteligente, ele que pensa, né? E ele que determina a ação daquela matéria que seria perecível, e todos nós já sabemos por quê, né? Para se utilizar nela. Então, este processo de se utilizar da matéria, isso, gente, aconteceu várias vezes, não é assim? Precisou-se acontecer e precisará ainda acontecer inúmeras vezes para que o espírito ele vença as suas limitações. Então, a gente pode até observar que, na barbárie, né, o espírito ele era de um jeito e hoje ele já é de outro jeito. E aí, a gente pode observar que não só o espírito evoluiu, mas a matéria da barbárie e da matéria de hoje também foi evoluindo, né? A gente, vamos dizer assim, hoje nós estamos muito mais bonitinhos, né, do que antigamente. Mas o que? Era a necessidade primeira que fez com que, lá atrás, todo aquele corpo precisasse ser daquela forma
até porque o espírito era um espírito, não seria ingênuo, seria um espírito bebê, vamos colocar assim, né? Um espírito bebê que ele ainda irá aprender ali na matéria tudo o que ele precisa para ele vivenciar. Então, só a gente observar que a ciência ali, como eu falei lá atrás, a ciência já explica, né? Nos trouxe de informação isso que a gente pode ter como um entendimento que essa evolução que todos nós vamos fazer no nosso caminhar. Então, brincadeiras à parte, esse casamento do espírito e da matéria é a evolução, vamos dizer assim, é a evolução espiritual que vai dizer qual o tipo de matéria que vai estar o acolhendo. Então, lá atrás, a gente precisou daquele corpo, porque a evolução do espírito ainda era iniciada. Hoje, bonitinhos estamos, porque aquele espírito evoluiu e a matéria precisa evoluir para poder abrigar também esse espírito que já está mais evoluído. E aí eu me perdi na sua pergunta. Eu queria explicar e perdi a sua pergunta. Não, mas ficou boa a explicação. Vamos lá, vamos partir para a próxima. Como o espírito e matéria são distintos, como saber como o primeiro pode exercer ação sobre o segundo? Porque, gente, a matéria ela é algo inerte, vamos dizer assim. Quem tem o poder da inteligência, o poder de fazer com que a matéria tenha vida, é o espírito. São seres, né, vamos colocar até assim, são matérias independentes, uma mais sutil e uma mais densa, não é? Então, esta matéria densa, ela não tem vida sem este casamento espiritual. Então, é o espírito que vai dar a vitalização na matéria. É ele que vai fazer com que a matéria haja, com que ela tenha atitudes, né? O pensamento, mas tudo é o quê? Dele. É inerente do espírito que se une a essa matéria para dar tudo isso, né? Tudo isso que a gente vive é o espírito, é o nosso espírito que faz com que a gente faça tudo isso que a gente está fazendo. Deu para entender? Recebi a mensagem aqui que a sua explicação foi fantástica, que até hoje ela não tinha compreendido a forma como você explicou. Aliás, você explicou de uma forma que ela nunca tinha escutado ainda. Então, está lhe dando os parabéns. Sim. Vamos lá. Próxima pergunta. O espírito é independente da matéria ou é dependente dela? Tipo, como o som depende do ar, a cor da luz e assim sucessivamente. Eu acho que ele é um independente dependente. O espírito, para que ele evolua, ele precisa da matéria. Não é assim? Isso aí é uma programação divina. Ter a matéria para que o espírito evolua. Mas a gente tem que lembrar que essa matéria ela é perecível e que o espírito é eterno. Então, a partir do momento em que o espírito, né, tem essa união com a matéria no propósito da reencarnação, ele vai se unir àquela matéria e aí ele vai utilizar esta matéria até, vamos colocar, dentro, eu tenho que ter cuidado porque tem outras palestras, né? Para a gente não se meter nas outras palestras. Esse espírito, ele vai, dentro da sua programação espiritual, ele vai se utilizar dessa matéria com o tempo necessário para ter o seu aprendizado. E aí,
findando este seu tempo, ele desencarna e a matéria fica. E aí ele vai para o plano espiritual, né, onde é a sua verdadeira casa, e aí ele vai agir de uma forma independente da matéria, aprendendo, né, tudo que ele precisa aprender, e ainda como é um espírito que precisa evoluir, em outro momento ele vai se utilizar dessa matéria novamente para ir completando o seu processo evolutivo. Próxima pergunta. Poderia explicar melhor a diferença de matéria, princípio vital e espírito? Matéria, princípio vital e espírito. Olha, não posso entrar na outra palestra, hein? Mas vamos lá. É só uma palhinha. Só uma palhinha? Bom, o princípio vital, gente, é aquele que existe na matéria para que a gente possa estar vivenciando o nosso processo aqui na matéria. Então, esse princípio vital, a gente diz assim que ele é o nosso combustível para que a gente viva aqui na matéria. Vamos colocar assim, que a gente viva aqui na matéria. Esse combustível é como a gente enche um tanque do carro, não é assim? A gente vem, o espírito, né? Ele vem trazendo esse princípio vital com, vamos dizer assim, para ser utilizado em 50 anos. É o tempo que a matéria vai estar vivenciando. Então, esse princípio vital vai ser utilizado pela matéria enquanto esta matéria estiver ativa, vivendo. E aí, quando esta matéria perece, que ela desencarna, aí nós ainda retemos ainda um pouquinho no nosso espírito esse princípio vital que a gente leva para o plano espiritual, um pouquinho de combustível para que a gente possa estar também entrando no mundo dos espíritos novamente. Mas esse princípio ele é utilizado na matéria. Tá bom? E aí, essas coisas, acho que é a Roseli que vai ficar falando, gente. Não é, Roseli? Eu acho que é. Não? Bom, vamos lá. A Jane quer falar. Não, só para... Estão me ouvindo direitinho? Sim. É só porque tem muita confusão, só para tentar te ajudar, tem muita confusão que as pessoas fazem com dois termos que foram durante muito tempo utilizados, que é fluido vital e princípio vital. E tem pessoas que consideram a mesma coisa, tem pessoas que diferem. E o que você descreveu foi o fluido vital, né? Que seria esse nosso combustível, que muitos consideram que nos mantém aqui. Mas só para esclarecer, talvez ajude algumas pessoas, muitos consideram o princípio vital o ato de tornar a matéria viva, e não necessariamente o combustível. Tem gente que diferencia as duas coisas, o ato de tornar a matéria viva, o princípio vital, e o combustível que mantém viva o fluido vital, né? Porque tem muita gente que confunde, porque aí planta tem princípio vital, mas não necessariamente fluido. Então, assim, só caso alguém encontre esses dois termos e fique confuso, realmente existem os dois termos, mas algumas pessoas diferenciam, outras consideram sinônimos, né? Que ainda é confuso para a gente entender. Tá bom, obrigadinha. Fala, Léo. Agora é para dizer que não tem mais perguntas. Meu apoio, quer falar algo? Tá tudo certo? Tá bom. Então, gente, dentro disso, né, que a gente falou,
nós temos, então, duas criações, que são o espírito e a matéria, e ambos eles são constituídos desse mesmo fluido cósmico universal. Porém, gente, as propriedades, elas são diferenciadas dessas duas matérias. A matéria, ela é mais densa, porque ela precisa ser vivenciada no plano material. E o espírito, ele é mais sutil, porque ele precisa ser vivenciado no plano espiritual. Então, esse princípio, né, essas diferenças que fazem com que a gente possa entender o que é matéria, o que é espírito. Então, gente, na criação divina, a gente tem que, como eu falei, a gente tem que observar que existem diferentes mundos, né? E muitos desses mundos a gente nem imagina que eles existem, e cada um existe com a sua característica própria, né? E com os objetivos evolutivos diferenciados. Então, hoje, a gente tem a certeza de que os mundos, eles são uma escola. Por quê? Não importa, como a gente falou, não importa onde o espírito estará habitando, mas ele estará sempre vivenciando em um mundo para que ele possa ir evoluindo. E a gente sabe que os mundos também, eles vão evoluindo, né? Hoje, assim, dentro do nosso próprio sistema solar, a gente sabe que existem mundos mais fluídicos, mundos mais elevados que o nosso planeta Terra. E que existem espíritos que habitam esses mundos. Porque são espíritos ainda evolutivamente de grau mais alto do que a gente, mas que ainda precisam desses mundos para poder estar evoluindo, porque ainda não chegaram num patamar de sublimação. Então, existem esses orbes que também evoluem, como nós vamos evoluindo, para abrigar esses espíritos que precisam evoluir. Então, o nosso planeta Terra, ele é a nossa escola, né? É aqui que a gente está crescendo, passando por um processo evolutivo, só que a Terra, ela já está passando por mais um processo evolutivo. E nós também. Então, a gente ouve, né? Todo mundo ouve falar que estamos passando pelo processo de regeneração. E essa regeneração não é só o planeta Terra que está, né? Porque isso não é de um dia para o outro, que está sendo modificado. Nós também estamos num processo de mudança exatamente para podermos, aqueles que se portarem, que a gente brinca, né, que carimbarem o passaporte para ficar aqui, é essa mudança conjunta que temos que fazer. Porque o planeta ele está passando, vamos dizer assim, por mais um processo evolutivo. E se não evoluirmos, nós não estaremos alcançando viver aqui dentro. E isso nós temos que estar atentos o que estamos fazendo e o que estamos fazendo com o nosso planeta. Tá? Fala, Léo. Pergunta.
Deus, na sua perfeição, criou espíritos puros e inocentes e lhes deu o livre-arbítrio para viver as experiências, para se evoluir. Então, como pode haver espíritos que fazem más escolhas? A princípio, sendo todos os espíritos obras de Deus, já deveríamos ter a perfeição de Deus no mesmo DNA, de saber fazer as boas escolhas. O DNA divino está em todos os seus filhos. Independente do que julgamos, aqueles serem bons ou maus, aqueles que fazem boas escolhas ou não. Esse DNA está em todos nós. Só que, a partir do momento em que nos tornamos seres individuais e que Deus nos deu a ferramenta que foi o livre-arbítrio, Ele colocou na nossa mão toda a responsabilidade de guiarmos a nossa evolução. Então, em momento algum, a gente tem que culpar a Deus por estarmos vivenciando o que a gente vivencia. E esse processo evolutivo, dentro dessas escolhas, talvez nós precisássemos conhecer o que é bom e o que não é tão bom. Porque é uma coisa assim que eu consigo ver, por exemplo, assim, lá na barbárie, aqueles homens, né, que eram aqueles espíritos ainda bebês, vamos dizer assim, eles estavam ali vivenciando toda aquela época onde eles enfrentavam perigos, medos, não é assim? E eles foram o quê? Se percebendo que, se juntando, formando grupos, eles se fortaleciam. E aí, formando esses grupos, eles acabavam formando sociedades maiores. E essas sociedades, elas iam se fortalecendo e iam criando, de certa forma, ali também, sentimentos. E esses sentimentos foram sendo criados o quê? O sentimento de poder, o sentimento de inveja, o sentimento, né, de querer tudo para si, o melhor para si, porque a vida foi trazendo isso, essa percepção. Então, dentro dessa percepção, foram havendo os momentos de escolha, e essas escolhas, a gente com certeza fez escolhas boas e não tão boas. E dentro dessas escolhas que a gente foi fazendo, a gente foi conhecendo o lado bom e o lado não tão bom. E aí, quando a gente vai conhecendo essas coisas, né, nós vamos usando a ferramenta do livre-arbítrio. E, com isso, a gente vai gerando em nós sentimentos, atitudes contrárias a essas leis divinas que o Pai colocou para nos reger. E aí, o que a gente traz? Traz dores, desconfortos, e levamos, né, desencarnamos e voltamos, e vamos fazendo tudo isso com a gente. Então, esse nosso processo não é um processo que vai ser extirpado de uma hora para outra. Por quê? Quem é que, de repente, lá atrás, não gostava de comer uma carne boa e não matava o outro porque o outro pegou uma carne boa? Então, aquilo ali, até de certa forma, não havia uma maldade, mas o ato em si era mau, né? Então, essas coisas foram acontecendo e nós fomos trazendo tudo isso para a gente. Então, fomos, desde lá de trás, conhecedores do lado bom e o lado não tão bom. Fala, meu apoio. Eu acho que, na verdade, você já falou tudo, né? Justamente exemplificando isso. O nosso conceito de bem e mal hoje que a gente tem é decorrente do nosso grau de evolução, né? Basta lembrar aí esses fatos históricos que você citou brilhantemente
E um exemplo bem claro são as cruzadas, né, que a gente vamos matar muçulmanos em nome de Deus, né, porque nós nos julgávamos superiores a ele baseado na nossa religião. Então, até mesmo para o nosso conceito de bem, para fazer coisas não que hoje consideramos como não tão boas, a gente usava Deus para isso, né? Vai chegar um tempo que a nossa sociedade aqui, né, vai considerar falar mal de uma pessoa algo talvez tão hediondo quanto você tirar a vida de alguém. Então, tudo depende do grau de evolução. E é justamente vivenciando esse tipo de coisa, né, que a gente começa a se flagrar, né, em situação de desconforto, né, de constrangimento, muitas vezes, de sentir-se mal por causar o mal a outras pessoas. Não existe outra maneira da gente fazer isso a não ser experimentando, como você disse, né? E hoje, assim, a gente tem uma noção muito disso, né? de coisas que a gente não deveria fazer, mas ainda faz, mas lá atrás a gente nem tinha essa noção que não deveria fazer. Então, o nosso processo evolutivo, ele é uma coisa lenta, porque ele precisa ser absorvido por nós, na nossa essência. Então, aquilo que você falou, né? A gente achava que a gente só matava com uma arma. A gente mata com a língua com muito mais facilidade, porque essa, né, a gente não consegue os dentes ali prender a sujeita que fala, né, que bate para tudo quanto é lado. Então, nós, nesse nosso processo, é uma coisa lenta, que precisa ser absorvida, e hoje a gente também tem que não só olhar para a gente nas nossas coisas ruins, vamos dizer assim, mas a gente tem que valorizar o que a gente já conquistou de bom na nossa vida. Olhar que lá atrás a gente fazia coisas que hoje a gente já não faz mais, ou faz em menos vezes. Então, a gente tem que se valorizar, sim, até para que a gente se sinta estimulado de continuar a tentar vivenciar essas leis divinas na nossa vida. Então, é um processo? É um processo. É demorado? É demorado, mas vai depender muito do indivíduo. É o indivíduo que vai dar sempre o norte que ele quer para a sua vida. Tá bom? Léo, você queria perguntar mais alguma coisa? Você estava com a mãozinha? Léo, você tinha levantado a mão com o Anderson, agora eu não sei. Não, é só para avisar que as perguntas já foram encerradas. Uhum. Eu também estou encerrando, porque a gente já falou um bocado, né? Assim? E aí, gente, é aquilo que eu quero reforçar, né? Vamos nos valorizar, né? A gente está, assim, entendendo que nós fazemos parte desse tripé, que é Deus, o Espírito e a matéria. Então, nós estamos neste processo de crescimento, buscando entender um pouquinho o que é Deus, como trazê-lo para a nossa vida, compreender que somos espíritos eternos, que precisamos valorizar a matéria hoje que estamos, né? Está abraçando esse espírito, esse casamento, não é assim? Com o espírito. Então, que a gente possa valorizar a matéria que hoje abriga esse espírito, que a gente possa vivenciar essas leis divinas na nossa vida, principalmente a lei, né? Principalmente não, assim, focando na lei da conservação, observando o que a gente pode fazer pelo nosso físico, para que ele esteja bem, o nosso lado mental e espiritual, para que ele esteja bem, porque tudo é um conjunto, não dá para separar espírito e matéria. Nós estamos unidos neste momento para crescermos. Então, por bondade do Pai, estamos hoje vivenciando essa experiência. Muitos espíritos aguardam para viver essa experiência, mas o nosso momento é esse.
Então, que a gente tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir e boca aberta para falar o que for para auxiliar. Que a gente possa sempre assim nos fortalecermos uns com os outros, mas respeitando o tamanho de cada um, porque cada um pensa de uma forma e essa forma precisa ser respeitada para que a gente possa crescer. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu agradeço muito a colaboração de todos vocês que auxiliaram, né, nessa nossa palestra. E a próxima semana vai ser o Fluido Cósmico Universal com a Giane, né, assim, para que a gente... Né, é mais ou menos assim um complemento, né, que vai ser dado, né, a um pouco do que a gente fala, porque algumas palestras, principalmente as dos inícios, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não adentrar na outra palestra, mas eu acho que foi tudo certo, né? Então, gente, vamos fazer a nossa oração de encerramento, tá bom? Que vocês fiquem em paz, que tenham uma boa noite e um bom final de semana. Amado Mestre Jesus, quero agradecer a sua presença entre nós. Quero agradecer por portarmos e termos a consciência desse DNA divino que existe em nós. Sabemos que Deus nos aguarda, porque Ele sabe quem Ele criou. E sabe também do potencial que cada um tem para poder crescer, fazer a diferença na vida do outro e na sua própria vida. Que enxerguemos essa oportunidade de estarmos aqui na matéria como mais uma bondade divina para auxiliar-nos em nosso crescimento. Esteja conosco, Pai amado, Jesus.